O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria. Conheça o Mais RN Digital. Olá, bom dia! Estamos no ar com o último programa da série Mais RN. Nos últimos 3 meses, a gente mostrou toda semana no Boa Tarde RN e aos sábados aqui um pouco das ações do Mais RN, o Núcleo de Pensamento Estratégico da Fierne, e como ele tem ajudado a fomentar a indústria potiguar. Nessa última edição, nós vamos falar sobre as parcerias do Mais RN. Através de acordos de cooperação técnica, o Mais estabeleceu parcerias com universidades como a UFRN e a UNP, com entes públicos como o IDEMA, e agora trabalha para oferecer para as prefeituras do Rio Grande do Norte serviços como o de consultoria para a elaboração de projetos. E para fechar com chave de ouro a nossa série, você vai ver quais são os planos para o futuro do Mais RN, um núcleo que começou pequeno, mas que hoje é um braço importante para a Federação das Indústrias. Fique com a gente que o programa Mais RN está só começando. Já faz um tempo que a equipe do Mais RN percebeu que para ajudar a indústria do nosso estado a crescer, era preciso investir em parcerias. E foi aí que o Mais aderiu a uma metodologia de trabalho chamada Tríplice Hélice. A gente vai explicar ela agora na primeira reportagem dessa edição, que vai mostrar como o Mais se aproxima das universidades, como o UFRN e o UNP, para estabelecer conexões com quem produz conhecimento. Olha só. Antes da gente começar para valer essa reportagem, é preciso explicar um conceito que o Mais RN utiliza bastante no dia a dia. Tríplice hélice. Você já ouviu falar? O gerente técnico do Mais RN, Pedro Albuquerque, explica para a gente. A tríplice hélice é uma metodologia de trabalho que muitas instituições já vêm fazendo e o Mais RN adotou também para a nossa estratégia, que é basicamente pensar uma situação a partir da integração de 3 atores principais: as universidades, os entes públicos, ou seja, municípios, estados, União, e também as empresas e a iniciativa privada. A ideia é promover o desenvolvimento com inovação através da interação entre indústria, governos e universidades. Para começar, vamos falar da parceria do Mais RN com as universidades, grandes geradores de conhecimento. Como o Mais RN trabalha principalmente com análise de dados e pesquisa propriamente dita, a universidade é um parceiro essencial para isso acontecer. Não só porque a universidade hoje detém os professores que são referências nas mais diversas áreas, mas também porque tem metodologia, know-how e sabem como fazer pesquisas de alto nível. O Mais RN tem hoje parcerias com 18 instituições de várias áreas diferentes. Uma delas é a UFRN. Quem vai contar para a gente é o professor Graco Viana, pró-reitor de extensão da UFRN. Esse acordo foi firmado em 2020, após a edição do Mais RN, qual nós, ao assumimos, nos detalhamos a estudá-lo, a conhecer. Eu acho que eu tenho isso como um dos primeiros planos, depois de muitos anos, como um dos primeiros planos de desenvolvimento que abrangia todas as áreas do Rio Grande do Norte. Como a UFRN ela atua em praticamente todas as áreas que do projeto do plano do Mais RN, que era um documento que a gente tinha em mãos, certo? Elaborado pela Fierne. Então nós procuramos a Fierne e nós propusemos a participar também, que de pronto foi atendido, acho que houve uma sintonia muito boa e começamos a discutir algumas outras, especificamente na minha área, a questão da economia do mar
que eu acho que isso culminou até mais na frente com a proposta que está surgindo do cluster do mar, enfim. Mas outras áreas como petróleo e gás, outras áreas que foram surgindo na área do Pax, na área de desenvolvimento econômico. Eu acho que essa relação, e acho que agora, depois de 2 anos, a gente saindo dessa pandemia, acho que isso tende a se aprofundar e ter frutos bem importantes para o desenvolvimento do Estado. A primeira parceria entre o FRN e Mais RN foi a colaboração no projeto BR do Mar, do governo federal. Na origem desse trabalho, que voltou-se para um cluster, na origem o que a gente tem, na verdade, é um mapeamento dos setores econômicos das atividades. E esse projeto era tocado aqui através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. E o que é que nós fizemos? O Mais RN se integrou a essa pesquisa e começou a fazer aqui também um mapeamento de dados estratégicos da economia do mar. Então a gente começou a cooperar com esse projeto BR do Mar, que é um projeto do governo federal executado pela FRN. A partir dessa parceria, que só foi possível através do acordo de cooperação técnica, porque permite a integração de dados e metodologias, o que a gente conseguiu fazer foi avançar com o projeto a tal ponto que se tornou agora uma proposta de atuação, que é o cluster naval. Então essa foi uma das atuações que a gente fez. Outra com a universidade foi pensar a estrutura do PAX, que é o Parque Tecnológico Augusto Severo. É uma área em Macaíba que desde 2018, 2019 vinha sendo estudada para se tornar o novo Parque Tecnológico do Estado. A ideia é botar na região metropolitana um lugar que possa servir de base científica para as indústrias que já atuam aqui na região, São Gonçalo, própria Macaíba, que tem parque industrial. E aí a universidade é quem começou esse projeto, porque é um parque tecnológico e vai ser utilizado uma área da UFRN. E aí o Mais RN se agregou a esse trabalho logo na origem para poder pensar quais são as cadeias econômicas que a gente poderia atrair. E a ideia é que a Federação das Indústrias, através do Mais RN, faça o trabalho de missão de atração. Então, enquanto a universidade dá o suporte técnico com alunos, com professores, com a pesquisa, o Mais RN vai mapear quais são as empresas que poderiam ser instaladas lá. E a universidade ela tem muito a oferecer, ela precisa, a gente tem aí hoje, a universidade ela tem uma visão de empreendedorismo muito grande, ela tem hoje as empresas júniores, que são vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão, que faz o papel dessa relação entre a sociedade e a universidade. Eu tenho dito sempre, a orientação do reitor é que a gente tire a universidade do campus. Outro parceiro importante para o Mais RN é a UNP. Um acordo foi firmado com a Universidade Potiguar no início deste ano. E para o ano que vem, um aluno da UNP deverá fazer estágio dentro do Mais RN. O acordo de cooperação técnica possibilitou as duas instituições trabalharem em conjunto em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, fazendo pesquisa, desenvolvendo relatórios. E recentemente a gente fechou uma vaga de estágio de um aluno da UNP dentro do Mais RN, onde vai ser o braço da Universidade de Potiguar dentro do Mais RN. Esse aluno vai ser orientado por nós, professores, e pelo pessoal do Mais RN, para desenvolver pesquisa, para trazer realmente impacto positivo, tanto para o acordo de cooperação, quanto para o desenvolvimento do Estado. E aí, gostaram? Na volta do intervalo tem mais. Vamos falar sobre as parcerias do Mais RN com entes públicos e como as informações extraídas e analisadas por essa equipe podem ser usadas na transformação das instituições. E também vamos falar de um lançamento do Mais RN, os serviços de consultoria para municípios que precisam de ajuda para planejar. Quer saber mais? A gente volta já. A SES Escola, maior rede de escolas privadas do Brasil, está com matrículas abertas do 6º ano ao pré. Com ensino focado em empreendedorismo, temos a maior arena de robótica do RN, com aulas práticas para as profissões do futuro. Tudo isso e muito mais com mensalidades acessíveis. Vagas limitadas. Matricule o seu filho agora. SES Escola, FRN. A
equipe do Mais RN está sempre pensando em como fazer a indústria do Rio Grande do Norte crescer. Como a gente vem falando aqui nesse programa, para isso as parcerias são fundamentais. E algumas instituições públicas são estratégicas para a indústria, como o IDEMA, que é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental de empreendimentos aqui no estado. De secretarias a ministérios, o Mais RN tem assinado acordos com vários entes públicos com o objetivo de buscar soluções para a indústria potiguar. Partem, na verdade, de uma agenda de trabalho. Então, por exemplo, no Mais RN a gente tem que trabalhar com o impulsionamento de uma cadeia produtiva na região oeste. Mas o que é que tem na região oeste? O que é que a gente tem que fazer? Então, no momento que a gente começa a responder isso, chega um momento que o ente público ele tem que entrar nesse debate. Porque normalmente a gente fala de políticas públicas de incentivo, políticas públicas de infraestrutura, políticas públicas de educação técnica. Então, nesse momento é que o acordo de cooperação técnica ele entra em ação. No momento que a gente mapeia uma oportunidade, a gente pensa uma linha de ação e a gente propõe isso ao ente público e a gente também se colocando como parceiro para essa execução. Uma dessas instituições que tem acordo assinado com o Mais RN é o IDEMA. A parceria resultou este ano em um levantamento que mostra que o Instituto melhorou o desempenho e a rapidez na elaboração de licenças ambientais, apesar da dificuldade de pessoal. Se antes o número médio de licenças ficava em 2.879 por ano, na atual gestão do IDEMA, esse número subiu para 3.642, um incremento de 26% no total de licenças emitidas. Além disso, o tempo de espera pela licença diminuiu. Em 2018, a média era de 271 dias, cerca de 9 meses para emitir uma licença. Agora, a média é de 172 dias e este ano o tempo chegou a ser de 99 dias. Um dos fatores que mais contribuiu para essa agilidade foi a digitalização dos processos. Até pouco mais de 2 anos atrás, 80% dos processos estavam apenas no papel. Mesmo na pandemia, aumentou a produtividade. Foi essa lógica digital, permitindo com que o técnico se concentrasse nos processos digitais, sem parar. E os processos digitais eles não ficam com um técnico só. Por ser digital, a análise é simultânea dos setores. Então, aquele processo passava pelo setor 1, setor 2, setor 3, até chegar na diretoria, ele passa a ser quase simultâneo para a tomada de decisão e isso encurtou esse prazo. Historicamente, os órgãos ambientais são considerados um verdadeiro gargalo para o setor produtivo. Muitas empresas reclamam da demora na emissão das licenças ambientais. Com o relatório elaborado pelo Mais RN, o IDEMA vai poder redirecionar os próprios esforços e, assim, melhorar ainda mais a própria gestão. É interessante, né, esse reconhecimento vindo de uma outra instituição que não é o IDEMA, principalmente porque ela é baseada em dados, né? E os números estão aí, eles não mentem. Isso. Luísa, a gente tem um histórico que a sociedade às vezes enxerga o órgão ambiental como um órgão burocrático, um órgão que traz dificuldade, né? E quando a gente vê uma notícia como essa, né, de um reconhecimento de outra instituição, a gente fica contente, né? Toda a equipe faz um esforço grande, né, de evolução, de melhoria dos nossos processos. Então, realmente a gente fez essa parceria com a Fierne, né? Lógico, tem um programa lá, o Mais RN, um acordo de cooperação técnica, e esse acordo visa justamente trazer esse tipo de informação e ver no que é possível melhorar. Melhorar do ponto de vista institucional, no IDEMA, e também do ponto de vista empresarial, porque às vezes o setor empresarial ele também pode colaborar com esse sucesso. Roberto Serquis, presidente da Comissão Temática de Meio Ambiente da Fierne, reconhece as melhorias, mas chama a atenção para a necessidade de regulamentação por parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONEMA, especialmente na produção de energias renováveis. Para você ter uma ideia, o Estado não tem uma resolução nem na energia fotovoltaica, nem na energia eólica, né? E nós precisamos, além dessas duas, pensar também no potencial do hidrogênio verde, né? E em outras situações que o Estado precisa avançar. Essa melhoria ela precisa ocorrer. Eu estive relator da resolução da energia fotovoltaica, energia solar, apresentamos isso no CONEMA em 2018 e isso está pendente até hoje.
A energia eólica, a resolução, está pronta, né, com agendamento, aguardando a Assembleia no CONEMA, para que possa ser debatida e também aprovada. Mas é urgente isso, porque nós já estamos tendo alguns prejuízos no Estado. Recentemente, o último leilão, o A4, teve um investimento de 2 bilhões de reais e por falta talvez dessa segurança jurídica, o Estado, os recursos foram para Pernambuco, Paraíba e Bahia. Então é preciso que a gente dê essa segurança jurídica para que o investidor realmente possa vir para o nosso Estado. As parcerias não param por aí. O Mais RN também já fez acordos com outros entes públicos, como Junta Comercial, Secretaria de Tributação do Estado e Ministério do Desenvolvimento Regional. Na nossa rotina de trabalho junto aos entes públicos, a gente percebeu que tanto os secretários, com suas equipes técnicas, estão sempre muito atarefados. A demanda é muito alta e normalmente são questões do passado que precisam ser respondidas. E isso toma o tempo dessa equipe, do gestor, para pensar o futuro. Então, o que é o Mais RN? O Mais RN é um parceiro que vai tentar pensar o futuro em parceria com essas secretarias, esses atores. Então, é mais ou menos assim que a gente acaba cooperando e contribuindo. Se tem uma coisa que o Mais RN faz bem é detectar um problema e propor soluções. Uma das novidades agora é trabalhar em parceria também com os municípios, oferecendo a eles serviços, já que muitas prefeituras não têm pessoal nem estrutura para planejar. Qualquer obra a ser feita em uma cidade requer um projeto, certo? O problema é que nem toda prefeitura tem pessoal nem estruturas suficientes para elaborar bons projetos. Muitas vezes o recurso até existe, mas não tem quem pense o que fazer com ele. Pedro, quando foi que vocês viram que poderiam oferecer mais para os municípios do estado? Há mais ou menos um ano, a gente começou a trabalhar com os municípios e entender suas dores. E aí a gente percebeu claramente que por mais que a gente planejasse grandes projetos de nível estadual ou federal, é no município que a realidade acontece. Então no momento que a gente percebeu que é no município, a gente começou a se perguntar o que é que impede do município concretizar suas ideias e seus projetos. E a partir disso nasceu uma linha de ação do Mais RN, chamado Mais RN Soluções de Desenvolvimento, que busca mapear exatamente qual é o gargalo de cada município e a gente poder preencher. Sempre atento às necessidades dos órgãos públicos, o Mais RN também pensou em uma solução para este problema e criou uma consultoria técnica oferecida aos municípios com o objetivo de auxiliar no planejamento das cidades. Em parceria com o IEL, o Mais RN preparou um portfólio de serviços especialmente para os municípios. É o Mais RN Soluções e Desenvolvimento. A consultoria é um deles. A gente viu que existe uma dificuldade dos municípios em elaborar projetos. Então, dentro também desse portfólio de serviços junto com o Mais RN, o IEL vai disponibiliza, na verdade, uma consultoria para a elaboração de projetos com equipe técnica altamente capacitada para direcionar esses projetos para ter uma assertividade na busca por recursos. Então, alguns, por exemplo, que a gente já tem pensado aqui em atuação. Elaboração de projetos para atender às emendas parlamentares e aos convênios, por exemplo, da plataforma Brasil Mais. Ou também, por exemplo, a atuação na área da educação e da gestão escolar. Isso porque o SESI tem expertise e o Mais RN pode ser exatamente o interlocutor das metodologias SESI aplicadas, por exemplo, nas escolas municipais. E aí esse é um pano aí que, para manga, tem muitas coisas na área da saúde, na área do próprio planejamento, na área de gestão de equipes e lideranças. Então, o Mais RN entendeu que esses eram os gargalos e, por conta disso, a gente começou a pensar como fazer isso aos municípios. E não para por aí. O portfólio inclui ainda a opção do diagnóstico, que indica para o gestor municipal todos os potenciais econômicos da cidade e oportunidades de geração de emprego e renda. O documento pode ou não vir acompanhado do BI, uma plataforma digital exclusiva para o município. A consequência desse diagnóstico é a elaboração de um BI, uma ferramenta digital, um Business Intelligence, onde nós daremos ao gestor daquele município uma plataforma com dados atualizados de forma fidedigna para o gestor também, para ver a situação do seu município, ver os potenciais,
ver dados estratégicos para que ele realmente tenha a melhor tomada de decisão. Apesar de recente, a proposta de consultoria do Mais RN já tem parcerias à vista. Nós lançamos formalmente em agosto o Mais RN Soluções de Desenvolvimento na feira da FEMURNE, da Federação dos Municípios. Lá a gente pôde expor quais eram nossas linhas de ação, nossa filosofia, nossa missão, nossos objetivos e, evidentemente, aquilo que nós já podemos fazer a partir de amanhã. Para nossa surpresa, muitos municípios se interessaram e a gente já conversou com 7 municípios diferentes para entender como é que a gente poderia adaptar cada um dos nossos produtos para as demandas desses municípios. Agora a gente vai para mais um intervalo e, na sequência, eu volto com a última reportagem do nosso programa e dessa série sobre o Mais RN. Vamos falar sobre os próximos passos do Núcleo Estratégico da Fierne e o que o presidente da Fierne, Amaro Salles, e o coordenador do Mais RN, José Bezerra Marinho, esperam do futuro do Mais RN. Eu volto já já. Indústria. Atividade econômica que transforma a matéria-prima em material acabado, usando para isso mão de obra humana, máquinas e energia. Para a Fierne, o conceito de indústria vai muito mais além. É qualidade de vida, saúde, educação, inovação. Onde tem aprendizado e qualificação, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem cuidado com a saúde, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem criatividade e formação para o mercado, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem energia renovável, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem inovação tecnológica, isso é indústria. Isso é Fierne. Trabalho que transforma para melhor a vida de milhares de potiguares, todos os dias. Fierne. A indústria para as pessoas. Já são 8 anos de Mais RN e uma história de sucesso e de superação caminhando lado a lado dos interesses da indústria e do desenvolvimento do nosso estado. Nesse período, o Mais RN cresceu, estabeleceu as parcerias que mostramos aqui nesse programa e se transformou em algo muito maior do que era lá em 2014. Agora é hora de olhar para frente e planejar o futuro do Mais RN. Quando foi criado em 2014, o Mais RN era uma agenda com propostas para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. O produto final desse projeto na época foi um livro. Com o passar do tempo, a equipe do Mais RN notou que poderia ir além. O projeto entrou de vez no mundo digital e começou a explorar cada setor da indústria, colhendo dados e devolvendo informações estratégicas para a sociedade. Foi assim com as energias renováveis, o petróleo e gás, a pesca e o futuro cluster. O Mais RN passou a participar ativamente das reuniões com entes públicos, governos e universidades. Foi quando surgiram as parcerias, o NP, o FRN, IDEMA, CREA e a mais recente, as prefeituras, que vão poder contratar o Mais RN para auxiliar na elaboração de projetos. E para os próximos anos, qual será o futuro do Mais RN? O futuro do Mais RN ele se identifica com o que nós estamos construindo para que seja o futuro do Rio Grande do Norte. Nós estamos diante de uma oportunidade singular, que é exatamente o ponto em que você olha para o presente, avalia o que foi feito até hoje e tem um olhar prospectivo para o futuro. Essa visão, Elô, é exatamente você ver quais são os pontos críticos de desafio que a economia do Estado precisa resolver, os nós que precisam ser desatados para que a gente chegue a esses momentos em que há uma fluidez do processo de desenvolvimento. Porque é importante considerar que o desenvolvimento hoje não é alguma coisa que você possa submeter ao Estado, ele é construído. O desenvolvimento é alguma coisa que você tem que fazer junto com a sociedade. Hoje você tem que considerar o desenvolvimento como responsabilidade do investidor privado, dos órgãos de governo e da sociedade. E para o desenvolvimento da indústria e, consequentemente, do Estado, a equipe do Mais RN sabe que é preciso investir em áreas básicas e sensíveis, como saúde e educação. Precisamos preparar a juventude para isso, sem alimentação adequada de 0 a 6 anos de idade.
sem proteína nessa fase. Como é que esse jovem vai ter condições de se desenvolver, de aprender essa nova realidade, esses novos desafios de conhecimento, de tecnologia, se ele não tiver essa alimentação adequada? E você sabe que uma maioria não tem. Saúde. Nós não podemos continuar com a precariedade do atendimento de saúde que nós temos. Temos uma coisa fantástica nesse país, que é o SUS. É um exemplo para o mundo. Mas ainda estamos muito longe da segurança na área de saúde necessária. A partir de 2023, a Fierne deverá ser sede também do Observatório da Indústria, um projeto nacional que tem como objetivo analisar dados e informações do setor para criar, assim, e identificar novos cenários futuros. E o Mais RN vai estar totalmente integrado com o Observatório Nacional, fornecendo informações locais e sendo abastecido com dados sobre a economia de todo o país. O Rio Grande do Norte, dentro das suas plataformas de desenvolvimento, poderá, dentro desse observatório, estar criando informações para todo o Brasil. O observatório ele nasce já com o Mais RN e mais com o Observatório Nacional como uma fonte de informações a nível de mundo, não só do Brasil, não só do Rio Grande do Norte, mas para o mundo. Em novembro, a equipe técnica do Mais RN esteve em Brasília para participar da criação do Plano Estratégico do Observatório da Indústria para os próximos 2 anos. O encontro reuniu os técnicos do Mais, da Confederação Nacional da Indústria e do Observatório do Paraná. Foram criados objetivos e metas de curto, médio e longo prazo e definidos produtos e ações para o futuro. E através do Mais RN e do Observatório, a Fierne também trabalha para tornar esse ambiente de negócios cada vez mais favorável, né, aqui no nosso estado. Os dados gerados pelo Observatório, ele vai possibilitar às empresas que aproveitem esses dados feitos, compilados através do Observatório e do Mais RN, para que ela possa ter no ambiente do seu próprio negócio uma possibilidade de um desempenho melhor. Claro que uma empresa que venha se instalar, uma indústria que venha se instalar no Rio Grande do Norte, ela possa estar em qualquer lugar do mundo e ela possa estudar esse ambiente antes de chegar aqui. A questão fiscal, a questão dos incentivos, a questão de sua área de implantação, a parte de licenciamento. Então, tudo isso são plataformas que a empresa poderá visualizar à distância. O programa Mais RN vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia durante os últimos 3 meses. Uma nova temporada desse programa estreia nesta quarta-feira dentro do Boa Tarde RN. E eu já te convido para assistir às próximas edições. Um bom fim de semana para você e até a próxima. A SESI Escola, maior rede de escolas privadas do Brasil, está com matrículas abertas do 6º ano ao pré. Com ensino focado em empreendedorismo, temos a maior arena de robótica do RN, com aulas práticas para as profissões do futuro. Tudo isso e muito mais com mensalidades acessíveis. Vagas limitadas. Matricule o seu filho agora. SESI Escola. Fierne.